Convido a amada igreja do Senhor Jesus a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, para prosseguirmos com as nossas reflexões nesta carta inspirada que o Senhor tem usado nestes últimos dias para falar aos nossos corações aqui na Decidade. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Versículo de número 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Querido Deus e Pai, temos lido a Tua palavra e temos inclinado os nossos corações para ouvirmos aquilo que Tu tens a ministrar a cada um de nós nesta noite. Agradecidos por esse momento inicial do culto em que já podemos Te louvar, Te adorar, falar contigo em oração, expressar nosso louvor e adoração a Ti através dos cânticos, através dos nossos dízimos e ofertas e através da nossa alegria de estar junto com os nossos irmãos em comunhão. Muito obrigado, meu Deus. Mas agora Te pedimos, Senhor Deus, que por Tua graça e misericórdia, Tu venha ministrar as nossas vidas na Tua santa palavra essa noite. Ministra, Senhor Deus, ao coração de cada um de nós, que possamos, Senhor Deus, sairmos daqui instruídos na Tua palavra, tocados por Tua palavra e transformados pelo poder da Tua palavra. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós Te oramos, ó Pai, e em Ti confiamos e em Ti esperamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, temos dado atenção a esta carta paulina à igreja de Tessalônica e que o Senhor falou naqueles dias e o Senhor está falando conosco esses dias, para a glória de Deus. Tenho sido edificado no estudo dessa carta, o Senhor tem falado ao nosso coração desde o primeiro versículo. E nós vamos dar prosseguimento hoje a estes versículos. Semana passada nós vimos os primeiros versículos deste capítulo e nós aprendemos que a ida, a vida e o trabalho do apóstolo Paulo entre os tessalônicos não foi uma ida, uma vida e um trabalho vão, vazio, de modo algum. Seu ingresso ali apresentou frutos e sua vida estava cheia das dádivas de Deus para compartilhar com os tessalonicenses, bem como a palavra que ele anunciava, o trabalho dele que era anunciar o evangelho entre os tessalonicenses, alcançou o fim desejado, porque a pregação do evangelho não é vazia, a pregação do evangelho não é vã, mas ela é a pregação da poderosa mensagem de Deus que liberta o homem e o transforma, ele dá uma nova vida. E acabou produzindo resultados permanentes ali em Tessalônica para a glória de Deus. Também aprendemos juntos como os agravos, como as humilhações, como o sofrimento que foi infligido a Paulo e Silas, seus companheiros de ministério, de pregação nesta viagem missionária, não fizeram com que os pregadores recuassem. Pelo contrário,
o apóstolo Paulo dá testemunho de que tornamo-nos mais ousados em nosso Deus. Então ele testemunha que apesar das dificuldades, do sofrimento, da perseguição, padecer aflições em nome de Jesus, aquilo não o acovardou, aquilo não o fez recuar. Pelo contrário, ele tornou-se mais ousado em Deus para anunciar o Evangelho. E vimos que Paulo ele foi acusado de pregar heresias, de estar pregando erro, foi acusado de estar com motivações impuras e também de estar fazendo uso de fraudes para alcançar fins egoístas. E nós paramos justamente neste último versículo, no qual Paulo ele faz suas declarações contra essas acusações. Versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E aí o apóstolo Paulo continua nos versos seguintes, apresentando sua defesa. Paulo se defende? Sim, Paulo se defende. Por que Paulo se defende destas acusações? Primeira coisa que nós precisamos entender é que Paulo, ele não se defende por buscar defender a si mesmo. A defesa de Paulo não é uma defesa de sua pessoa por simplesmente defender a sua pessoa, a sua reputação, de modo algum. É porque o apóstolo Paulo ele entendeu e compreendeu muito bem que os boatos que surgiram na igreja de Tessalônica contra a vida do apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério, era justamente com o objetivo de atacar os servos de Deus e assim tirando o crédito dos servos de Deus, colocando-os em descrédito, fizesse com que a sua mensagem também fosse colocada de lado. Então, o grande objetivo dos inimigos, dos adversários da mensagem da cruz, não era o apóstolo Paulo, era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Então o que eles queriam era atacar Paulo, para que Paulo, caindo em descrédito, a mensagem de Paulo pudesse ser questionada ali entre os tessalônicos e ela não alcançasse mais espaço ali na Tessalônica. Então a defesa de Paulo, ela não é uma busca de defesa própria. Paulo se ergue para defender-se no intuito de que ele precisa tomar um posicionamento para que a mensagem de Deus que foi pregada ali não seja colocada em descrédito por boatos que estavam surgindo a respeito dele e da mensagem que ele pregava. Vejamos a defesa de Paulo. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Os missionários foram acusados de erro, os missionários foram acusados de engano, os missionários foram acusados de pregar heresia. E Paulo lembra que a sua mensagem é o evangelho, vindo do próprio Deus. E a fonte da verdade, ou melhor dizendo, a própria verdade, é o evangelho que ele prega. Porque o evangelho que ele prega, na verdade, é uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é as boas novas de Deus ao mundo. E aí ele diz, com isso, nós fomos aprovados de Deus. E Deus nos confiou o evangelho, ou seja, nós somos mordomos do evangelho. Nós somos mordomos dessa mensagem. Nós somos porque antes nós fomos aprovados por Deus. É importante nós percebermos que ele diz, nós fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Ele não nos diz, nos foi confiado o evangelho e depois nós fomos aprovados por Deus. Ele diz que foi aprovado por Deus e depois foi-lhe confiado o evangelho. Porque antes
de nós nos dedicarmos ao ministério, ao serviço cristão. Antes disso, o que Deus quer é que você tenha uma vida com Deus. Antes de você servir no ministério de Deus, que Deus te chama a servir, antes disso, Deus quer que você tenha uma vida com Ele. Então o apóstolo Paulo, ele diz, nós fomos aprovados de Deus. Antes de servir, nós fomos aprovados de Deus. E sendo aprovado por Deus, Deus nos confiou o Evangelho. Ninguém chama alguém para confiar-lhe algo, para lhe fazer um despenseiro, para lhe fazer um mordomo, se essa pessoa não for confiável. Você não coloca ninguém para gerenciar um negócio seu se você não tem confiança nessa pessoa. Você não coloca ninguém para cuidar de um almoxarifado se você não confia nessa pessoa. Quando Deus olha para Paulo, e o chama, e o coloca como mordomo, e confia o evangelho, ele está dizendo, eu confio em você como mordomo e despenseiro da graça de Deus para anunciar aos gentios. Você está aprovado, e eu vou confiar em tuas mãos a dispensa da graça do evangelho, para que você anuncie a outros. E ele é colocado como um bom despenseiro, ele é colocado como um mordomo, ele é primeiramente aprovado e depois lhe é confiado o evangelho. E quando eles acusam ele de engano, quando eles acusam ele de fraude, quando eles acusam ele de andar por caminhos tortuosos, Paulo diz, eu fui aprovado de Deus. Eu fui aprovado de Deus. Eu e os meus companheiros fomos aprovados de Deus. E Ele nos confiou o que é mais precioso, a mensagem do Evangelho, que liberta, que salva e que transforma. O Evangelho, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. As boas novas da salvação. Então, lembre-se sempre disso, que antes do ministério para Deus, é necessário ter uma vida com Deus. Ele foi aprovado de Deus para receber esse santo ministério, essa confiança como mordomo, anunciador do Evangelho da graça divina. E ainda há uma questão interessante nesse versículo. A expressão no grego para fomos aprovados, ela sugere um ato contínuo e não um ato único. Não quer dizer que ele foi aprovado em determinado momento e pronto, ficou aprovado. Não, sugere justamente um ato contínuo, de ele estar sendo provado e aprovado continuamente diante de Deus. Não quer dizer que ele foi aprovado em um dado momento e no caminhar ele, por algum motivo, se corrompeu na caminhada. Não. O sentido da palavra fomos aprovados significa exatamente eu fui aprovado e estou sendo aprovado em Deus. Porque o Senhor ele está continuamente sondando os nossos corações e nós estamos continuamente sendo provados. Não para ser reprovados, mas para sermos aprovados diante de Deus. Então vocês não podem me acusar de ter sido aprovado lá no início e agora não. Como os governantes, que você elege ele hoje, passa-se um ano, se faz uma pesquisa de popularidade e de satisfação, e você vê a pesquisa que você diz que se tiver eleição hoje, ele perde. Ele foi aprovado lá no início, mas passou 6 meses, 1 ano, ele está reprovado. E o apóstolo Paulo diz assim, eu não fui aprovado como numa eleição na urna eleitoral e fui aprovado naquele momento. Não, eu fui aprovado e estou sendo aprovado por Deus. Você foi aprovado e continua sendo provado para continuar sendo aprovado por Deus. Meu Deus, porque essas provas na minha vida é para você continuar sendo aprovado. É para que possa despertar dentro de você o que há de melhor de Deus na sua vida. É para que
você possa, durante essas provas, estar pisando no seu velho eu e deixando o novo homem que foi gerado na sua vida aflorar cada dia mais, para que o nome de Deus continue sendo glorificado na sua vida e você continue sendo aprovado diante de Deus. Atos 9,15 nos diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Lá no começo, Deus o separando para essa obra. Paulo e Timóteo, e Silas, Atos 15:40. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendados pelos irmãos à graça de Deus. Timóteo, 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Foi escolhido por Deus lá no princípio. E essa escolha e essa aprovação, ela continuou durante todo o ministério. Meu período de prova e meu período de aprovação, ele permanecerá até o dia em que eu me encontrar com meu Senhor. Ou ele vir ao meu encontro, ou eu ir ao seu encontro. Até aquele dia, eu serei provado cada dia, para ser aprovado cada dia diante do meu Deus. Você é provado todo dia, cada dia, para ser aprovado diante de Deus. Até chegar aquele dia, amados. Depois que chegar aquele dia, você chegará à varonilidade de varão perfeito. E dali, meu amado, no pecado ele não terá mais vez na sua vida, nem na minha vida. E estaremos aprovados para vivermos eternamente com o nosso Deus. Aleluia! E aí o apóstolo Paulo continua: assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Gálatas 1, verso 10 a 11. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Amém? Mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens. Eles estavam sendo acusados de engano, de erro, de fraude. Eles estavam sendo acusados de estar pregando o que o povo queria ouvir. Eles estavam sendo acusados de falar ao coração das pessoas o que as pessoas queriam ouvir. Eles estavam sendo acusados de agradar os homens para tirar proveito disso. E ele diz: olha, e aprovado por Deus juntamente com os meus companheiros. Nós somos aprovados. E ele nos confiou o evangelho. Não para agradar a homens. Não para agradar a homens. Nosso objetivo não é agradar a homens. Porque quem nos confiou o evangelho foi ele. Então eu tenho que agradar aquele que me confiou o evangelho. Foi ele quem me alistou, é a ele a quem eu devo prestar conta e a quem eu devo agradar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
nós fomos chamados e aprovados por Deus. Deus nos confiou o Evangelho, então nós temos que ser fiel à mensagem que Ele nos tem confiado. Ainda que às vezes esta fidelidade custe desagradar homens. Ainda que às vezes esta fidelidade custe desagradar homens. Você está tendo fidelidade com o Evangelho que Deus lhe confiou, ainda que isso custe você desagradar a homens? Ainda que isso custe você desagradar a amigos? Ainda que isso talvez custe até você agradar algum irmão, alguma irmã sua na fé? Não temos interesse, amados, e nem temos prazer em desagradar a homens, mas temos, antes de tudo, interesse em agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele não sente prazer e alegria em desagradar homens. Não é o objetivo dele desagradar homens, mas antes de qualquer coisa, o desejo e a vontade do apóstolo Paulo e a sua determinação é agradar a Deus. É agradar a Deus. Pode custar o desagrado de outros, mas ele não quer desagradar aquele que lhe confiou o Evangelho. Ele nos chamou, Ele nos deu o Evangelho, Ele nos deu nova vida, Ele nos deu a missão, Ele nos deu preciosas promessas, e é a Ele que nos alistou, a quem devemos prestar conta, a quem devemos agradar. É a Ele. A quem você está agradando? A quem eu estou agradando? A quem nós estamos agradando? O apóstolo Paulo diz: fui aprovado de Deus, Ele me confiou o Evangelho, e eu não estou atrás de agradar homens. Porque antes de agradar homens, eu tenho que agradar a Deus. Tenho que agradar a Deus. Tenho que agradar a Deus. E eu vou dizer uma coisa: agradar a Deus de vez em quando faz você desagradar homens. E agradar a homens faz muitas vezes você desagradar a Deus. Ele me confiou o Evangelho, e é a Ele a quem eu tenho que agradar, diz o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem está militando, quem está guerreando, ele não se distrai com coisas desta vida, ele não se embaraça com negócios desta vida. Ele está focado em agradar aquele que alistou para a guerra. Você foi alistado por Deus para essa guerra. Você foi alistado por Deus para essa milícia. Você foi alistado pelo Senhor. Não se embarace com coisas desta vida. Não se embarace com opinião popular. Não se embarace com o agrado dos outros. Antes de tudo, se foque em agradar a Deus, aquele que te alistou, aquele que te colocou na lista dos céus. Meus amados, nós não estamos no mundo para desagradar as pessoas. Não, mas se agradar a Deus custar desagradar algumas pessoas, até mesmo os nossos irmãos. Paciência, meu amado, porque o crente fiel vai desagradar sim. Paciência, meu amado, porque o crente fiel, ele vai desagradar sim. Bebe aqui com a gente. Eu bebo de uma fonte melhor. Só porque tu é crente, a tua religião proíbe.
Eu bebo de uma fonte melhor. Dá para entrar aqui no esquema? Meu esquema é outro. Meu esquema é outro. Você está entendendo que andar com Deus desagrada a homem? Você está entendendo que ser crente fiel desagrada a homem? Mas tem gente que quer andar no ditado do mundo. Quem anda no ditado do mundo desagrada a Deus. Olha que tem gente precisando acertar o seu passo. Tem gente precisando acertar o seu passo porque está cumprindo o ditado e a cartilha do mundo direitinho. E está rodeado de pessoas aplaudindo, elogiando você, e você não se percebe que está entristecendo o Espírito Santo de Deus na tua vida. E Deus te trouxe aqui essa noite para corrigir o teu passo. Porque você foi chamado para agradar aquele que te alistou. Para agradar aquele que te alistou. Para agradar aquele que te alistou. Tome a decisão essa noite e volte. Enquanto Deus te dá a oportunidade e te concede tempo. Santo, santo, santo Deus. Santo, 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 santo Deus. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Aqui o apóstolo Paulo ele vai apelar para o testemunho dos próprios tessalonicenses e vai apelar para o testemunho de Deus. Porque, como bem sabeis, vocês são testemunhas. E mais tarde ele diz assim, Deus é testemunha. Então ele toma os tessalonicenses como testemunha contra as acusações infundadas que são lançadas contra ele. E ele toma Deus também como testemunha. Há uma acusação de bajulação e de pretexto de avareza. Não usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Acusaram o apóstolo Paulo de ser um bajulador. Acusaram o apóstolo Paulo de usar palavras de lisonjas. Acusaram-no como outros itinerantes de sua época, feiticeiros, mercenários, que saíam de cidade em cidade, com suas filosofias humanas e com os seus feitiços, querendo agariar para os seus interesses próprios, e começavam a bajular, começavam a falar palavras de lisonjas, para arrebatar-lhes o coração para si, e a partir disso ele explorar a boa fé das pessoas. E disseram, Paulo é desses também. Paulo passou por aqui também com essas mesmas questões, usando palavras de lisonjas, um verdadeiro bajulador, com interesse e com pretexto de avareza. A lisonja ou a bajulação são elogios exagerados, com objetivos de alcançar vantagens ou recompensas. Hernandes Dias Lopes diz que o bajulador é aquele que fala uma coisa, mas sente outra. Ele tem palavras aveludadas, mas as suas motivações são ferinas como uma espada.
Tem gente que ele é pescado facilmente pelo bajulador. Tem gente que eles não sabem o que são aos olhos de Deus, e quando chega alguém com bajulação, ele facilmente é enredado na rede. E aí são feitos do que bem querem pelo bajulador, que usa desse artifício para manipular e alcançar os seus próprios fins. Que Deus dê discernimento a você para saber onde está um elogio verdadeiro e onde está um elogio exagerado de pessoas que estão querendo subtrair algo de você. Tem gente andando em casa de profeta, tenha cuidado. Tem uns profetas que não são do céu, não. São bajuladores da mesma época que existia na época de Paulo. Você entra, ele começa a bajular, começa a lisonjear você e ajeita o seu coração. E daqui a pouco profetiza de si mesmo e ainda ousa dizer que está profetizando em nome de Deus. E depois que deixou você todo ajeitado, enredado na rede, aí você puxa a carteira, vai no carro, tira um mercantil que nem para sua casa você compra. Cuidado, amado. Vigia, vigia. Vigia, vigia. Você não está perdido sem aprisco e sem redil, não. Você tem lugar para se alimentar. Você tem casa de profeta. Você tem casa de Deus. Você tem casa de oração. Busque a sua casa. Romanos capítulo 16, verso 17 a 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, aos seus próprios interesses. E com suaves palavras. E lisonjas enganam os corações dos simples. Santo Deus, guarda os nossos corações, Senhor. Guarda os nossos corações, Senhor. Não nos deixa sermos enganados, ó Pai. Não nos deixa ser enganados, Senhor. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Amados, um elogio verdadeiro, receba e glorifique a Deus, porque é Ele que te reveste de virtude. Mas a bajulação e a lisonja, lança isso para trás de ti. Não te envereda nesse negócio, porque a rede vai fazer você cair. Não te envereda nesse negócio. Cuidado, cuidado, cuidado. E acusaram o apóstolo Paulo de andar com palavras lisonjeiras. E acusaram também do pretexto de avareza ou disfarce
Né? O que é o pretexto? É um artifício, um disfarce para esconder o que está por trás. Ou seja, ele usou algo, né, talvez até as próprias palavras de lisonjas, era a acusação, para esconder o seu desejo de avareza, a sua cobiça. E a Bíblia diz o quê? Que a avareza é idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, Colossenses 3:5. A avareza é idolatria. A avareza é idolatria. E a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Que Deus nos faça generosos e fiéis com os bens que Ele tem nos dado. Que Deus nos faça generosos e fiéis com os bens que Ele tem nos dado. Que Deus te dê generosidade e fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que só quer acumular, acumular, acumular. Não dizima, não oferta, não ajuda o que precisa. Diz a palavra de Deus que a avareza é idolatria. E que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Provérbios 15:27. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O que age com avareza, ele destrói a sua casa, ele destrói a sua família, ele perturba a sua família. Mas o que recebe presentes, mas o que rejeita presentes, o que odeia presentes, viverá. O que rejeita suborno, o que odeia suborno, esse viverá. Porque o avarento, ele se vende por qualquer coisa. O avarento, ele tira nota menor. O avarento, ele sai para fazer um negócio. E ele dá um jeito de tirar uma vantagem naquilo ali. O avarento, ele dá um jeito, já está pensando, já baixei o programa da Receita, como é que eu vou fazer para sonegar nesse ano? Que a questão do avarento, ele está pouco aí preocupado com a fidelidade. A fidelidade que ele tem é com a cobiça. Eu não quero injustiça dentro do meu bolso. Eu não quero injustiça dentro do meu bolso. Semente de injustiça vai trazer safra de injustiça. Eu não quero dentro do meu bolso o que é do leão. O que é do leão é do leão. Eu não quero semente de injustiça na construção do meu patrimônio, na construção dos meus bens. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero semente de roubo dentro do meu bolso por negar dar aquilo que é do Senhor. Eu não quero, não. Eu quero dentro do meu bolso aquilo que meu Deus me deu. Eu quero dentro do meu bolso aquilo que for honesto diante de Deus. Eu quero construir diante da justiça divina, daquilo que Deus nos dá. Não quero suborno de jeito nenhum. Guarda para a gente, se tiver qualquer irregularidade no carro, a primeira coisa que ele quer é se aproveitar da situação. E eu olho para ele e disse: estou errado, pode multar. Estou errado, pode multar. Seu soldo é seu soldo. A minha multa é outra coisa.
demora ali e tal. Pode multar, meu amigo. Tenho que pagar minha multa. Não errei? Eu vou trazer para mim um outro pecado? Eu vou arrumar mais um pecado? Se eu estou sendo multado é porque eu pequei. Infringi alguma coisa. Aí eu vou cair no outro pecado? A Bíblia diz que quem odeia presentes viverá. Esses presentes aqui é o suborno. Quem odeia subornos viverá. Amado. Que Deus nos ajude a não ser fisgado pela avareza e pelos valores desse mundo perdido. Que Deus nos ajude a não adentrar nesse jeitinho brasileiro. Porque o reino de Deus não é para os avarentos. De modo algum. As qualificações exigidas pela palavra de Deus para o ministro é que, entre outras, o ministro, ele não seja de torpe ganância nem avarento. 1 Timóteo capítulo 3, verso 3. O apóstolo Paulo está sendo acusado de avareza. E o apóstolo Paulo diz, lá escrevendo a Timóteo, o ministro ele nem pode ter torpe ganância. E ele nem pode ser avarento. A acusação que vocês estão dando contra mim é infundada. Mais tarde, no próprio texto do capítulo 2, nós vamos ver que o apóstolo Paulo diz, olha, para não ser pesado a voz, eu trabalhei com minhas próprias mãos, dia e noite, para tirar o meu próprio sustento. E isso é desonra para vós, ele diz. E eu fiz isso para fechar a boca dos adversários que queriam fazer acusações infundadas contra ele. Para que o evangelho não sofresse. O apóstolo Paulo, quem lê a história do apóstolo Paulo, não vê avareza na vida desse homem de jeito algum. Uma acusação completamente fundada, um homem desprendido, irmão Paulo Roberto. Exatamente, um homem desprendido. Paulo, quanto às palavras lisonjeiras, ele chama os tessalonicenses. Ele diz assim, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Diga assim, bem sabeis. Está dizendo assim, vocês são testemunhas que eu nunca usei de palavras lisonjeiras com vocês. Se elogiei com autenticidade e verdade. Capítulo 1, amados. A elogio do apóstolo Paulo aos tessalonicenses, amados. O apóstolo Paulo, ele não está se colocando contra elogios. Capítulo 1, nós vimos o quanto a igreja de Tessalônica foi elogiada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não aceitava, era bajulações e lisonjas. Não era a prática dele. Mas elogios você encontra no capítulo 1. E ele diz assim, vocês sabem que eu não usei de lisonjas. Vocês sabem que eu não usei de bajulações. Vocês sabem disso. Aquilo que é externo, o apóstolo Paulo chama os tessalonicenses como testemunha. E aquilo que é interior, o apóstolo Paulo toma Deus por testemunha. Vocês sabem que eu não usei de palavras de lisonjas. E aí aquilo que é interior, acusado de pretexto de avareza. Pretexto de avareza só vai ser sondado quem olha o coração. Se ele estava fazendo alguma coisa com pretexto de avareza. Aí ele disse, Deus é testemunha. Deus é testemunha. Não estivemos entre vós buscando fama nem popularidade para nós.
e não buscamos glória dos homens. Não falamos para agradar a homens com o fim de alcançar interesses pessoais, com pretexto de avareza. Nem usamos de palavras lisonjeiras com o fim de conquistar os vossos corações para fins impuros, como pretexto de avareza ou objetivando a glória dos homens. Não. Deus é testemunha e Ele sonda os corações. Como Paulo disse no versículo anterior, Deus que prova os nossos corações. Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Só Deus esquadrinha os nossos corações, amado. Só Deus. Talvez um homem que você olhe e diz assim, rapaz, isso aí deve ser um charlatão. Talvez um homem que você olhe e diga isso. Pode ser que esse homem tenha o seu coração esquadrinhado por Deus e ele seja um homem de Deus. Você está olhando de fora, está olhando de longe e não conhece de perto. Está olhando o que a mídia diz dele ou dela. E às vezes nós vamos ser surpreendidos. O apóstolo Paulo diz, eu tenho Deus por testemunha. Ele conhece o meu coração. Ele esquadrinha o meu coração. E Ele sabe a minha verdadeira motivação. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós não buscamos a glória dos homens. E longe para mim buscar glória para mim. Eu glorio-me sim na cruz de Cristo. Porque nela o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Nela eu me glorio. Mas eu não estou entre vocês para buscar a glória dos homens. Como esses itinerantes que passam por vós e querem buscar a sua glória, a sua projeção, uma autopromoção. Querem se promover. Eu não estou com esses objetivos, longe de mim de gloriar-me em mim. Gloriarei-me senão na cruz de Cristo, porque nela o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Eu tenho para mim, se o apóstolo Paulo pudesse viajar no tempo, no século I, e chegar aqui no nosso tempo, século XXI, antes de sofrer seu Marte, eu acho que ele morreria de um ataque do coração. Quando ele olhasse o quanto que os homens estão procurando glória para si. Quando ele olhasse que em alguns lugares o nome do homem é maior do que o nome de Jesus. Quando ele visse que é proibido o uso de imagens, mas a imagem que tem na fachada da igreja muitas vezes do homem é maior do que o nome de Jesus. Onde a atenção para o homem torna a atenção para Cristo uma coisa secundária. Meus amados, eu não sei se o apóstolo Paulo sobreviveria a uma situação dessa. Porque os nossos dias estão difíceis. A busca por glória dos homens está extremamente acentuada em nossos dias. E isso não está mais só nos altares. Isso tem contaminado arraiais e arraiais.
Pessoas que querem exercer o ministério não é por outra coisa, é porque busca a glória dos homens. E o apóstolo Paulo diz: nós não buscamos a glória dos homens. Longe de mim de gloriar-me a mim, a não ser na cruz de Cristo. Longe de mim. Ainda que nós podíamos buscar não a glória dos homens, mas buscar de vós a honra como apóstolos de Cristo e servos pesados. E aí ele diz: podíamos reclamar de vós a nossa autoridade apostólica e a honra que é devida a um apóstolo, mas nós não reivindicamos isso entre vós. Não. Como diz G.B. Wilson, podíamos ter feito sentir o nosso peso. Este é o peso da influência que alguém impõe ou reclama e significa agir com autoridade. Fazer sentir a importância de alguém, mas nós não fizemos isso. Ou como diz João Crisóstomo, colocando essas palavras de Paulo em suas próprias palavras: sem procurarmos honras nem nos gloriarmos, embora se assim tivéssemos agido, nada de estranho teríamos feito, pois se alguns enviados pelos reis são recebidos com honras, muito mais merecemos nós. Se, portanto, não procuramos, quando era lícito procurar, até sendo exigido pela pregação, como teríamos feito algo mirando a glória? Mesmo que o tivéssemos buscado, nem assim na verdade devíamos ser acusados, pois seria justo que os enviados de Deus aos homens, como legados, embaixadores que viessem agora do céu, fruíssem de grande honra. O apóstolo Paulo diz: não busquei honra entre vocês, ainda que como apóstolo de Cristo pudesse ter feito isso. Servos pesados, exigir, reclamar, reivindicar a honra que cabe a um apóstolo. Mas eu não busquei nada disso. Não busquei nada disso. E vocês são testemunhas. Vocês são testemunhas. E ainda que se tivesse feito isso, não caberia acusação. Porque quando vêm os enviados dos reis, são recebidos com as maiores honrarias, que se dirá: o enviado do rei do universo. Mas não busquei isso entre vós, de modo algum. Pelo contrário, minha ida e minha presença entre vós foi distinto, foi de outro modo. Amados, o apóstolo Paulo é considerado o maior nome do cristianismo depois de Jesus Cristo. Olha como que esse homem age. Meu amado, minha amada, quem sou eu, quem é você, quem somos nós? Quem somos nós? Quem? Filipenses. Capítulo de número 2. O apóstolo Paulo, segundo o maior nome, ele não procurou glória para si. E o maior nome do cristianismo? Jesus Cristo. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Glória a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus amados, nada de buscar a fama, nada de buscar a glória, nada de querer ser o maior cantor, o maior pregador, o maior orador, nada disso. Mas querer anunciar o nome que é todo sobre o nome, mas querer exaltar sobre a terra aquele que Cristo, que Deus, o Pai, já o exaltou. Humilhar-se, não procurar a glória dos homens, não procurar agradar os homens, mas antes agradar a Deus. Não usar de palavras de lisonjas para alcançar seus fins e interesses pessoais. Não viver com avareza, mas viver de forma a agradar aquele que nos alistou para a boa obra. Aquele do qual nós somos provados e aprovados a cada dia, a cada dia, a cada dia, para poder naquele dia apresentarmos diante dele e recebemos das suas graciosas mãos. A graciosa coroa da vitória e da glória de estar para sempre com Jesus Cristo nosso Senhor. Que nós possamos fazer como João Batista. Importa que eu diminua, importa que eu desapareça, importa que Ele cresça. Aleluia, Jesus. Curve a sua cabeça. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor de eterna bondade e misericórdia, Senhor, o apóstolo Paulo foi acusado por boatos ali na igreja de Tessalônica, Senhor. Ele não se importou em defender a si mesmo, ele tomou posição, Senhor Deus, porque estavam querendo atacar verdadeiramente era o evangelho e não a pessoa de Paulo, ó Pai. E Senhor Deus, nós queremos aprender com a vida de Paulo, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, ser provado e aprovado por Ti. Queremos, Senhor Deus, ser fiel ao evangelho que Tu nos confiaste. Queremos, meu Deus e meu Pai, se necessário for desagradar aos homens, desagradá-lo para antes agradar a Ti. Porque antes queremos agradar a Ti, Senhor, ainda que isso custe desagradar homens, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a Ti, a chamada como bons mordomos e despenseiros. Pai querido que estás nos céus, queremos Te pedir graciosamente, Tu que prova os corações, que Tu venha provar os nossos corações nessa noite. Vê se há em nós algum caminho mau e livra-nos, Senhor Deus, livra-nos, Senhor, de todo mal e guia-nos por caminho bom. Se temos sido, Senhor Deus, alvo de lisonjas, guarda e protege o nosso coração, para que não sejamos enredados pelo inimigo, ó Pai. Ou se nós temos sido, Senhor Deus, o agente da lisonja,
toque em nossos lábios nessa noite, xalabaracantereá. Toque em nossos lábios esta noite com brasa viva tirada do altar, Senhor, para que nós sejamos sinceros e transparentes, ó Pai, e não usemos de interesses pessoais para manipular a vida de ninguém, Senhor. Senhor, diz a tua palavra que a avareza é idolatria. E diz a tua palavra que não se pode colocar outro ídolo diante de ti, porque tu és único e singular. Não há outro Deus além de ti, Senhor. E Senhor Deus, se há avareza em nosso coração, liberta-nos nessa noite, liberta-nos nesta noite, dar em nós desprendimento, dar a nós generosidade, Senhor, para que, Senhor Deus, possamos, ó Pai, viver, Senhor Deus, a virtude divina, da graça e da liberalidade, parecermos com o nosso Pai Celestial, porque somos filhos de Deus e devemos refletir o seu caráter e a sua glória. Shalom. Se te tere cantará, bara canterá, se te tere cantará. Oh Deus Santo de poder e glória, não permita-nos, ó Pai, andarmos na esteira deste mundo e na busca desenfreada pela glória dos homens, ó Pai, mas que possamos permanecer fiéis a Ti, Senhor. Nem que para isso precisamos sofrer ignomínia, ó Pai. Nem que para isso precisamos padecer, Senhor. Mas que sejamos fiéis a Ti. E vestidos de humildade, Senhor, podemos servir e anunciar o Teu Evangelho. Para que o Teu nome seja glorificado naquilo que falamos e naquilo que vivemos. Para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Senhor Deus, pela pessoa que Tu trouxe essa noite, ó Pai. Santo Deus, xalabara cantere, raci tetere, cantará, bará, cantere, cantere, cantará. Cantará. Te peço, Senhor Deus, intercedo pela vida, ó Pai. Calabara cantere, raci tere, cantará. Não deixa que se perca, Senhor. Mas converte o coração nesta noite, ó Pai. Que se levante dessa mesa, Senhor Deus, de escarnecedores, Senhor. Oh Deus, e não se venda para agradar a homens, Senhor, mas que se levante dessa mesa e possa agradar aquele que alistou para a boa obra. Porque Tu tens dado tempo de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te oro, eu te louvo, eu te adoro, porque só Tu és Deus sobre a terra e sobre os céus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, o Sérgio João está aqui conosco essa noite. Glória a Deus. Evangelista da igreja ali da Assembleia de Deus Morada Nova. Queria convidar ele para louvar o Senhor com um cântico, e logo em seguida nós vamos estar orando, encerrando o culto nessa noite. Esteja atento que Deus vai falar com você nesse cântico também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Estava hoje à noite, liguei para o meu primo, eu estava determinado a não ir a lugar algum. Eu não estou bem de voz. E ele me convidou e disse: eu vou, mas vou ficar escondidinho. Se Jesus me enxergar, já está bom demais. E não é costume meu, mas eu estava ali, eu sei que meu Deus me viu, e o pastor também me viu, e eu agradeço porque Deus ainda fala. Hora de um modo, hora de outro. Eu talvez não seja o único, mas eu sou um desses que Deus me trouxe aqui, para falar comigo. Aleluia, glória a Deus. E como eu não sou mais artista, um dia eu fui
Hoje eu sou um levita do Senhor. Aleluia, a glória, o louvor e a honra é para o meu Deus. Eu aprendi que não devemos nos gloriar, senão na cruz de Cristo. E nessa noite Deus falou fortemente. E se eu fosse artista, eu talvez temeria, talvez desafinar, porque estou rouco. Mas eu não temo, eu vou cantar e vou adorar o meu Senhor. Aleluia. O palco e o altar é o título dessa música. Ainda não foi lançado o meu novo CD, que é o 6º da carreira. Aleluia, daqui mais 15 dias eu estarei com ele em mãos. Investi nesse CD, tive também participação de orquestra. E essa letra eu quero cantar com muita alegria na minha alma. Porque um dia eu fui dos palcos, hoje eu sou do altar de Deus. No palco tem artista, no altar tem levita. No palco tem show, no altar tem culto e adoração. Aleluia. E eu quero adorar o Senhor. Pode tocar em nome de Jesus. Agora eu sou dele e ele é meu. Aleluia. 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 Um pouquinho de retorno. Aleluia. No palco da vida, uma vida sem vida, porém aplaudida por vidas sem Deus, na glória que passa, no auge da fama, o artista se encanta e se engana, sim, nos pecados seus. Um som afinado, a voz tão bonita, uma alma que grita em grande aflição, cercado de amigos, grande multidão, mas só ele, Deus sabe, o grande vazio do seu coração. Um pouquinho de retorno no play. Eu também fui assim, lá no mundo, pelas noites vaguei. Sabe o que eu fiz com a minha voz? Minha voz emprestei, e o mundo me ouviu cantar, e no palco da solidão, há um vazio no coração. É assim a vida do artista, do tamanho de Deus. Nada mais pôde preencher. Tudo é vão, tudo é vão. E agora com Jesus achei a solução. Do palco da ilusão eu fui tirado por Jesus. Encheu meu coração e para o seu altar fui transportado. Quantos foram transportados pelos braços de Jesus? Do palco da ilusão eu fui tirado por Jesus. Encheu meu coração e para o seu altar fui transportado. Escute a diferença. E a grande diferença entre o palco e o altar é que eternamente lá no céu o Sergivan irá cantar. Sou grato ao meu Senhor pela voz que Ele me deu. E agora eu sou dele, Ele é meu. Diga comigo assim: agora eu sou dele e Ele é meu. Outra vez, cante. Agora. Mais uma vez, cante. Achei a solução. Do palco da ilusão eu fui tirado. Encheu meu coração e para o seu altar fui transportado.
E a grande diferença entre o palco e o altar é que eternamente lá no céu eu vou cantar. Sou grato ao meu Senhor pela voz que Ele me deu. E agora eu sou dele e Ele é meu. Agora eu sou dele e Ele é meu. Cante, diga. Agora eu sou dele e Ele é meu. Agora eu sou dele e Ele é meu. Oh, Jesus é meu. Amém. Aleluia. Pode sentar aqui perto mesmo. Glória a Deus. Amados, bonito que o Espírito Santo dirige todas as coisas, né? A música foi a continuação da mensagem. Amém? Glória a Deus. Amados, vocês acreditam que ainda tem aviso? Ainda tem aviso. Mas hoje é o último dia para a inscrição da primeira caravana missionária ao sertão. Quem deseja, passa lá na recepção e faz a sua inscrição para ir a São Paulino, porque você foi aprovado de Deus e Ele lhe confiou o Evangelho. E Ele lhe confiou, foi para anunciar, para compartilhar com quem precisa. E a Juventude Coinonia lembra que sábado próximo é o culto de jovens, às 19h30, e que os líderes de jovens que estão presentes essa noite, os dirigentes de congregação, devem passar na secretaria para pegar os estudos da base, tá? Os estudos de base, passa na secretaria e pega os estudos para levar para a sua congregação. E próxima quinta-feira, amados, nós teremos o nosso curso de aperfeiçoamento ministerial. Os dirigentes podem escrever, os irmãos das congregações, os obreiros das sedes que querem participar também podem participar, e os dirigentes, eles estão todos inscritos no curso, tá certo? Todos os dirigentes de congregação estão inscritos no curso, vocês devem fazer parte. São 6 encontros, 6 quintas-feiras. Tá? Então, próxima quinta-feira, estaremos dando início. Vamos ficar de pé? Quero convidar aqui à frente o irmão Raimundo Pereira, que vai submeter uma intervenção cirúrgica amanhã. Vamos orar pelo nosso amado irmão. Vamos também orar pela irmã Edna, que também precisa de oração. E apresentar diante de Deus a Maria Eduarda, filha da irmã Bianca. Ela também está pesando as nossas orações para que Deus esteja cuidando da sua saúde. Quero convidar o presbítero Paulo Roberto para estar fazendo essa oração, apresentando o irmão Raimundo Pereira, a irmã Edna e a Maria Eduarda, encerrando o culto também. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Vamos orar. Bendito Pai, de infinita misericórdia, Senhor, estamos, meu Pai, maravilhados na Tua presença, Senhor. Como é bom, Pai, ouvir a Tua mansa e meiga voz, Senhor. Como é bom, Pai, gozar e desfrutar, meu Pai, dos Teus conhecimentos, Senhor Deus. Ah, meu Pai, como é bom, Senhor Deus, estar na Tua casa, Senhor Deus, recebendo de Ti um alimento do céu, Pai. Agora, Senhor Deus, estamos, meu Pai, maravilhados e Te pedimos, Pai, pelo irmão Raimundo Pereira, Senhor Deus. Eis que ele aí, meu Pai, e vai também se submeter a essa cirurgia, Pai. Ser com ele, meu Pai, com a sua saúde. Ser também, meu Pai, com a nossa irmã, Pai,
que também te pede oração também por sua saúde, Pai. Assim, Senhor Deus, faz conforme a tua vontade, nesses dias, Pai, em que nós estamos te aguardando a qualquer momento, Pai. Hoje tu falaste, Senhor Deus, audivelmente aos nossos corações. Tu nos despertaste, Senhor Deus, aleluia, Pai. Ah, Senhor Deus, para aquilo, Senhor, que te agrada, Pai, que é te agradar, Senhor, que é, meu Pai, nos voltarmos para ti, Senhor Deus, com o nosso coração puro e sincero, Pai. Que nós possamos estar assim, meu Pai, procedendo desta maneira, quando tu vieres nos buscar, Senhor. Aleluia. E assim, meu Pai, nos despede para os nossos lares, Pai. Ah, nos dá uma noite de paz, Senhor Deus, e se o dia de amanhã nos pertencer, Pai, seja mais um dia para te glorificar, para te engrandecer na beleza da tua santidade, Pai. Assim, Senhor Deus, eu te peço e já te agradeço no santo nome de Jesus. E aqueles que agradam a Deus, digam amém. Glória a Deus. O senhor está com CDs aí? Se alguém tiver interesse, pode procurar na recepção, irmão Sergivan, e abençoar o ministério do nosso amado irmão. E também os CDs do Louvor Retrô. Procurar na recepção, tá certo? Para abençoar o ministério de jovens. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que buscam agradar a Deus dizem...